Irmãos, como eu estava falando, essa é uma semana muito importante. A semana onde não só nós cristãos, não só nós brasileiros, mas todo mundo que conhece, todo mundo cristianizado, comemora o Natal. E quando a gente pergunta lá fora qual é o significado do Natal, as mais diversas respostas podem surgir. Diversas explicações, diferentes explicações. Para muitos, um tempo de paz, um tempo de solidariedade, um tempo de confraternização. Para muitos, o nascimento de Jesus, mesmo que esses não conheçam de fato o aniversariante. Para outros, é uma data polêmica, sob a alegação que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Talvez, se você nunca ouviu isso, não se sinta decepcionado nesse momento. Mas, de fato, não tem como afirmar a data exata em que o nosso Salvador nasceu. E muitos alegam que o Natal não pode ser celebrado agora, porque essa festa já existia há muito tempo. E não é possível, é muito improvável que seja nessa época que Jesus tenha nascido de fato no dia 25 de dezembro. Mas o fato é que hoje é dia de celebrar o nascimento de Jesus. Não há época mais propícia na nossa cultura para falar do nosso Salvador. Assim como na Páscoa também, talvez sejam as únicas datas no nosso calendário onde o nome de Jesus é tão citado, até mesmo por aqueles que rejeitam o Cristo. Como a gente vive nessa cultura, e ao mesmo tempo nós como igreja vivemos em missão, talvez essa seja a data mais importante e proveitosa para falar do nascimento do Filho de Deus. Falar sobre o sentido real daquilo que nós comemoramos no dia 25 de dezembro, que é o nascimento de Jesus, o advento do nosso Salvador. E o nascimento de Jesus, ele foi anunciado durante muitos anos. E a gente encerrou na semana passada exatamente uma série que falava sobre esse anúncio, sobre vários eventos que anunciavam a vinda do Filho de Deus. O Deus encarnado que se fez gente para nos salvar. E o nascimento de Jesus, ele foi marcado por adoração. Por isso nós celebramos o Natal. Porque o nascimento de Jesus foi celebrado. Deus ordenou aos magos, aos reis magos, que adorassem o seu filho no seu nascimento. Então essa data ela foi marcada por adoração. Então um culto alusivo ao Natal é um culto onde nós adoramos o Deus que nasceu, o Deus que se fez menino. O nascimento de Jesus, que foi tão aguardado pelo povo de Israel, mesmo que muitos do povo de Israel não tenham reconhecido Jesus como Cristo prometido, mas foi aguardado porque o nascimento do Filho de Deus ele foi prometido e anunciado pelos profetas. E o Natal ele aponta para a fidelidade de Deus e também para as suas promessas. Por isso, hoje, eu gostaria de falar sobre as promessas do Natal. E o Natal, ele foi anunciado, e essas promessas, elas são reveladas antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo. Mais especificamente, eu gostaria de falar dessas promessas reveladas lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 7, quando a palavra de Deus diz assim: Mas para a terra que estava aflita,
não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós te louvamos, porque de fato um menino nos nasceu e nos foi dado, o nosso Salvador Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Por isso eu te peço, fala, Senhor Deus, conosco nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele foi escrito pelo profeta Isaías, é um texto profético, onde o profeta Isaías anuncia a vinda do Messias. E o momento onde o profeta Isaías recebe de Deus essa palavra e escreve ao povo de Israel, eram dias de grande dificuldade para o povo de Israel. Foi durante o reinado de um rei chamado Acais, um rei que apostatou, ou seja, um rei que abandonou o Senhor, um rei que aderiu a práticas pagãs, ao invés de adorar ao único e verdadeiro rei, o Deus de Israel, o nosso Deus, um rei que se entregou completamente a essas práticas a ponto de sacrificar o seu próprio filho em um altar pagão, em um ritual pagão. Ele mata, ele queima o seu próprio filho em adoração a um Deus pagão. Um rei que fez aliança com inimigos do povo de Israel, que constrói um altar pagão dentro do templo de Israel, que era o templo de adoração a Deus. Mas o povo de Israel também andava em trevas. Na verdade, o povo não andava em trevas por causa do rei. Na verdade, Acais representava muito bem a realidade do povo naquela época. O povo de Israel vivia de uma forma semelhante ao seu rei. A postura de Acais representava muito bem a postura do povo de Israel. O povo estava distante da verdade. O povo estava entregue à cobiça. Havia pervertido os seus valores. O povo estava promovendo a injustiça, a violência, chamando aquilo que é mal de bom e chamando aquilo que é bom de mal. E por isso Deus levanta o profeta Isaías durante esse tempo. E o profeta Isaías revela ao povo onde estava a verdadeira salvação. Isaías anuncia a vinda do Messias e as suas promessas. Anuncia a vinda daquele que acabaria de uma vez por todas
com a escuridão, aquele que seria a luz do mundo, a luz que jamais poderia ser apagada. Isaías anuncia o nascimento de Jesus Cristo e as promessas associadas a isso. Por isso, hoje nós falaremos sobre as promessas do Natal. E a primeira promessa que nós vemos em relação ao nascimento de Jesus é a promessa de livramento. Quando a gente olha para o versículo 1, a gente vê o profeta Isaías escrevendo o seguinte: mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. Nós vemos a promessa de livramento do povo. Assim como o povo de Israel andava em trevas, diante de uma circunstância adversa, nós também caminhamos em trevas quando estamos sem Cristo. Nós também estávamos oprimidos, não por um rei apóstata, mas pelo domínio do pecado. Assim como o povo de Israel, diante de tamanha cegueira, precisava de um Salvador, diante de tamanha escuridão, necessitava de luz, nós também éramos cegos, estávamos cegos, e precisamos de um Salvador. E quando Jesus Cristo nasce, raia sobre nós a verdadeira luz, dissipando as trevas que eu e você estávamos caminhando. Portanto, o Natal é a promessa de que um dia seremos completamente livres das trevas, que já somos livres, mas que ainda seremos totalmente livres. Já somos livres da escravidão do pecado, quando Cristo nasce em nossos corações. Não estamos completamente livres ainda, porque ainda convivemos com a presença do pecado, mas não somos mais escravos dele. Enquanto estamos vivendo aqui no mundo, estamos sujeitos aos efeitos do pecado, por isso nós convivemos com injustiças, com doenças, com problemas, com a violência. Porém, não somos mais escravos do pecado, da escuridão que domina o mundo sem Cristo, o mundo que ainda anda em trevas. Por isso, a promessa de livramento que o Natal nos dá é para agora e para além. É a promessa de livramento da escravidão do pecado hoje. E a promessa do livramento da presença do pecado quando estivermos na eternidade ao lado do nosso Salvador. Quando seremos completamente livres, agora não mais escravos, e na eternidade, livres até mesmo da presença do pecado. Além de nos salvar, além de nos livrar, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que o Natal, ele nos promete livramento, mas também nos promete restauração. Como nós podemos ver no versículo 2 e no versículo 3. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado esse povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. O profeta Isaías fala sobre a alegria do povo de Israel no período da colheita. A alegria do povo de Israel quando eles saem vitoriosos de uma guerra e repartem entre si os despojos conquistados na batalha. O povo de Israel vivia naquele momento tempos de profunda
perda moral, total desvio moral. E quando a gente olha para essas palavras, nós vemos o profeta Isaías falando sobre uma restauração pela graça, fruto do amor de Deus, uma restauração moral do povo e uma restauração da alegria. Portanto, o Natal, ele nos promete um novo nascimento, um novo jeito de pensar e um novo jeito de agir, uma restauração da nossa humanidade perdida no Éden por conta do pecado e uma restauração da alegria, independente das circunstâncias. Uma alegria que não é escrava das circunstâncias. O Natal nos promete uma restauração, um novo nascimento, esse novo modo de pensar, esse novo modo de andar, de agir. E uma restauração da alegria, porque Deus passa a ser a nossa fonte principal de satisfação. A mensagem do Natal nos promete uma restauração de alegria, porque ele nos promete uma satisfação plena. Deixamos de ser escravos das circunstâncias. Não dependemos mais daquilo que acontece à nossa volta para sermos plenamente satisfeitos, felizes e alegres. Isso tudo acontece porque o Natal, além de nos prometer livramento, nos prometer restauração, ele nos promete tempos de paz. No versículo 4 e 5 nós podemos ver o seguinte: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Porque toda bota que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. O profeta Isaías fala sobre a guerra ser cessada, sobre o conflito ser exterminado. O profeta Isaías fala sobre tempos onde a guerra não se faz mais necessária. Deus promete ao povo paz em dias de guerra, apontando para a verdadeira paz que nós temos em Cristo. Enquanto o mundo está em guerra, o Natal nos promete paz. E nos promete paz não porque vamos viver neste tempo a ausência de conflitos. A primeira paz que o Natal nos promete é a paz para a pior de todas as inimizades que nós temos, que é a nossa inimizade com Deus. O Natal nos promete uma comunhão restaurada, assim como nós cantamos aqui no momento da ceia, que Deus restaurou a comunhão, digno é o Senhor. O Natal, ele nos promete a paz de Deus. O que é a paz de Deus? É a paz que excede todo entendimento. Que é estar em paz, mesmo que vivamos em dias de guerra. Só que o Natal nos promete uma paz ainda maior, que é a paz com Deus. Qual é a diferença da paz de Deus e a paz com Deus? A paz de Deus é a mente tranquila de quem foi salvo. É a mente tranquila, é descansar na certeza do cuidado e da presença de Deus, mesmo em momentos de adversidade. Mas a paz com Deus é a certeza que a inimizade que havia entre nós e o Criador foi desfeita. E a comunhão foi plenamente restaurada, justamente porque Jesus nasceu, porque Jesus veio. Porque o nosso Salvador, que nós precisávamos, veio ao mundo para viver a vida perfeita que a gente foi incapaz de viver. E cumpriu, que satisfez plenamente a justiça de Deus, se entregando por nós, sendo nosso Salvador, sendo nosso Messias. Que é a quarta promessa que nós vemos quando
o profeta Isaías fala ao povo em tempos de escuridão. No versículo 6 e 7 nós lemos: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e para firmar com juízo e com justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus não nos promete apenas ideias de restauração, ideias de alegria e ideias de paz. Deus nos promete realidades. E para que, de fato, livramento, restauração e paz sejam realidades para nós, Ele nos promete o realizador dessas coisas, o Messias prometido. Deus revela a identidade desse agente realizador das promessas do Natal. Alguém que era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Esse Messias, em suas características, nos garante como Salvador maravilhoso, o realizador das promessas de Deus feitas a nós. Por isso, como nós lemos aqui, Ele é o maravilhoso conselheiro. E o que isso significa? Que Deus nos promete um Messias perfeitamente sábio. Aquele que sabe todas as coisas. Que nele encontramos o que buscamos. Nele encontramos a sabedoria de Deus revelada a partir do nascimento de um menino. A partir de um nascimento improvável. A partir do filho de uma virgem. Que peregrinava. Que nasce num lugar humilde. Mesmo sendo o rei dos reis. Nasce em meio à pobreza. Mesmo sendo o dono de todas as coisas. Em Romanos 11, do versículo 33 ao 36, nós vemos o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. É um maravilhoso conselheiro, o Deus que é perfeitamente sábio. Mas o profeta Isaías, ele diz que esse Messias prometido, ele também seria o Deus forte. Ele é o Deus forte, apontando para nós que o nosso Messias, o Deus encarnado, ele também, além de perfeitamente sábio, ele é perfeitamente poderoso. Como está escrito em Apocalipse 1:8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele não é simplesmente poderoso, ele não é simplesmente o mais poderoso entre muitos, mas ele é o Todo-Poderoso. É aquele que possui o poder absoluto, é aquele que pode vencer, ou aquele que é o único capaz de vencer as batalhas que eu e você não temos a capacidade de vencer. É aquele que tem poder para derrotar o que para nós é inderrotável. É aquele que é capaz de vencer o pecado que nos dominava antes de nos reconciliarmos com Ele através do seu Filho, Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Deus que se fez gente, que nasceu como um menino para ser o nosso Messias. O profeta Isaías também diz que esse Messias prometido, ele é o Pai eterno, apontando para um Salvador, um Messias que, além de perfeitamente sábio,
perfeitamente poderoso, ele também é perfeitamente divino. Aquele que é o início e o fim, que todas as coisas pertencem a ele. Aquele que pode todas as coisas e que adota pecadores como eu e você para sermos seus filhos e não simplesmente sermos seus fiéis, seus súditos. É aquele que é perfeitamente sábio, perfeitamente poderoso, mas é perfeitamente divino e decide se relacionar conosco, sendo nosso Pai e nos adotando como filhos. Por isso ele também é chamado de Príncipe da Paz, apontando para o Messias que é perfeitamente Salvador, não nos deixando mais dependentes de qualquer outro Salvador, falando que as nossas obras não podem nos salvar, a nossa performance moral e religiosa também não é capaz de nos salvar, que nossa santidade não é um meio, mas é uma resposta a esse Salvador perfeito e maravilhoso, prometido. Como está escrito em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra quando eu falei sobre ter a paz de Deus, mas também ter a paz com Deus? Nós temos a paz de Deus, porque justamente temos a certeza que estamos em paz com Deus. Quem tem a certeza que está em paz com Deus, tem paz em qualquer circunstância. Não teme qualquer adversidade, porque a pior inimizade que eu e você poderíamos ter foi desfeita na vinda do Messias. Por isso nós não somos escravos das aflições, das preocupações, porque a maior e pior de todas as inimizades já foi desfeita em Jesus Cristo. Como C.S. Lewis diz, que quando pensamos em Cristo, nós temos 3 alternativas. Ou Jesus Cristo é um mentiroso, ou ele é um lunático, ou ele é o Filho de Deus. Muitos dizem acreditar em Jesus Cristo, mas poucos o recebem como Filho de Deus. Muitos dizem admirar a pessoa de Jesus Cristo, mas o rejeitam como Filho de Deus. Mas rejeitar Jesus Cristo como Filho de Deus, como disse C.S. Lewis, é admitir ou que ele é um mentiroso, ou que ele é um lunático. Por quê? Porque se ele disse quem era, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que ele é o Filho de Deus. Se ele disse quem era e na verdade não era, ele era um mentiroso. Ou se Jesus Cristo achava quem ele era e não era, ele era um lunático, um maluco. Mas se nós não podemos admitir que Jesus era um lunático, muito menos um mentiroso, não há outra alternativa a não ser recebermos, admitirmos que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias prometido no Natal. Não há um meio termo para Jesus. Ou ele é digno de toda adoração, ou nós devemos rejeitá-lo completamente. Porque se ele não é o Filho de Deus, ou ele é um mentiroso, ou ele é um lunático. Então, se você está aqui hoje, e você, de fato, valoriza o Natal, admira a pessoa de Jesus Cristo, eu tenho a te dizer uma coisa: Jesus não é uma pessoa simplesmente digna de admiração, como muitos homens e mulheres que pisaram nessa terra. Jesus Cristo, ele é digno de toda adoração, porque ele se revela como Filho de Deus. Se você não o recebe como Filho de Deus, você só tem essas outras 2 alternativas. Ou enxerga ele como um lunático, ou como um mentiroso. Como não celebrar o Natal? Como não celebrar o nascimento do Filho de Deus? De fato, você celebra o Cristo do Natal?
Porque Jesus Cristo, Ele está acima de todas as coisas. Tudo é por Ele e para Ele. O nosso Natal é Cristo, Jesus, nosso Messias, nosso Salvador, nosso Senhor e nosso amigo. Exemplo perfeito de obediência, de santidade, de serviço e também de sacrifício. Aquele que assumiu a culpa dos nossos pecados e fez a expiação por eles. Porque pela ressurreição, ele venceu a morte. E porque ele prometeu que um dia voltaria. Celebrar o Natal é celebrar a Cristo e aguardar a sua volta. É celebrar o fato que um dia ele veio, na certeza que um dia ele também vai voltar. Porque ele prometeu, a sua primeira vinda foi prometida, como nós lemos aqui em Isaías 9. Assim como ele prometeu que um dia voltaria. Se você acredita que um dia ele veio, tenha certeza. Não tem como acreditar que ele veio sem crer, sem ter a certeza que ele vai voltar. Se eu celebro o Natal, que Cristo veio uma vez, eu preciso de fato acreditar que ele é o Filho de Deus e automaticamente creio também que ele vai voltar. E isso me leva a viver sob essa esperança. Eu gostaria de encerrar esse sermão citando o pastor Tim Keller, quando ele diz: o mundo não pode salvar a si mesmo. Esta é a mensagem do Natal. A mensagem do Natal é que nós somos grandes pecadores. E para grandes pecadores, temos um grande Salvador. E ele nasceu, viveu entre nós, mas ele morreu e ressuscitou, apontando para que o sacrifício havia sido aceito por Deus. E hoje nós podemos cantar, como vamos cantar mais tarde, uma noite de paz. E essa noite de paz não é simplesmente porque talvez muitos aqui terão o privilégio de no dia 24 estar ao redor de uma mesa farta, estar talvez trocando presentes, isso tudo é muito bom, isso nos traz paz e alegria. Mas podemos cantar que temos uma noite de paz, porque eu não podia ser o meu próprio Salvador. E Deus providenciou o nascimento do seu Filho. O início da obra que ele realiza, onde tem como palco principal a cruz. Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos, Senhor Deus, porque o Senhor enviou Jesus Cristo para viver entre nós. Essa é a mensagem do Natal. Nós nos alegramos e rendemos louvores a Ti, porque Jesus Cristo, Salvador maravilhoso, viveu entre nós, morreu, mas ressuscitou, está ao teu lado, sendo mediador entre nós e o Senhor. Obrigado, Pai, por Jesus Cristo. E eu te peço, se porventura há pessoas aqui que ainda não receberam Jesus Cristo como seu Salvador, reconhecendo Ele como Filho de Deus, que o Senhor possa abrir esses corações e essas mentes, e que nesse Natal, Jesus Cristo possa nascer nesses corações e viver plenamente, formando Cristo nessas vidas, proporcionando um novo nascimento, um novo modo de pensar, um novo modo de agir e desfrutando da verdadeira paz que excede todo entendimento, na certeza que a pior de todas as inimizades foi desfeita, que era a inimizade que estava sobre nós antes de recebermos Jesus Cristo, teu Filho. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.